Olá, crianças! Bom, hoje nós vamos estar dando início ao nosso módulo 5 de Geografia, Território Brasileiro. Vamos aprender um pouco sobre o nosso território, certo? Nessas duas primeiras imagens eu coloquei aí limites naturais e limites construídos, certo? Na primeira imagem mostra aí a divisão, a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E na segunda mostra aí um limite construído pelo ser humano. Na parte verde está o Brasil e na outra parte o Paraguai. Esse limite aí foi um limite construído, certo? Deve ser a ponte da amizade que foi construída para ligar o Brasil ao Paraguai, ok? Então vamos para a página 66. O Brasil, ele é um território muito grande. Em extensão territorial, o Brasil é o quinto maior país do mundo, certo? O primeiro país é a Rússia, o Brasil é o quinto país, aí tem um gráfico no livro de vocês mostrando sobre isso, certo? O território de um país é definido por seus limites. Como assim, tia? Se eu tenho aqui o nosso estado do Goiás, ele faz limite, né, com o Distrito Federal. Quando eu estou indo a Brasília, que eu estou indo lá no Distrito Federal, quando eu chego nesse limite, vai ter uma placa bem grande falando assim, limite, divisa entre o Goiás e o Distrito Federal. Quando eu ultrapasso esse limite, eu estou lá no Distrito Federal e vice-versa, certo? Em um mapa, os limites são traçados por linhas imaginárias. Assim como nós aprendemos lá sobre o Trópico de Capricórnio, a linha do Equador, Trópico de Câncer, Meridiano de Greenwich, os limites, eles também são linhas imaginárias, certo? E esses limites entre os países vizinhos e o Brasil, eles são estabelecidos por elementos naturais, como na foto anterior que eu mostrei para vocês. O rio que faz a divisa ali, que é a fronteira entre a Argentina, Paraguai e o Brasil, certo? Bom, a palavra fronteira, ela é muito utilizada como sinônimo de limite. Só que os conceitos, eles são diferentes. Olha só, fronteiras são faixas de terras que se estendem ao longo do limite do país, certo? O mapa da página 66 mostra pra gente que é possível identificar esses limites terrestres e marítimos no Brasil. Os limites terrestres, eles estão em vermelho e os limites marítimos em azul. Aqui eu coloquei para vocês verem o Brasil de cor roxa e os outros países de amarelo. Tudo que está à esquerda é um limite de terra, terrestre, limite terrestre. Tudo que está à direita é um limite marítimo, ok? O Brasil, ele só não faz limite com dois países da América do Sul, que é o Equador e o Chile, somente, certo? Bom, geralmente essas fronteiras, elas são áreas habitadas, né, onde pessoas moram e se relacionam, podem circular de acordo com algumas regras que o governo compõe. Os limites do território brasileiro ao longo da história. Antes do Brasil ser descoberto, houve o Tratado de Tordesilhas, que era um acordo entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, que as terras que fossem descobertas, elas seriam divididas entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa. E assim, em 1494, o Tratado de Tordesilhas foi assinado, certo? Com esse tratado, essas terras brasileiras, elas foram divididas entre os espanhóis e os portugueses. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês a divisão que era feita naquela época, certo? E assim, quando o Brasil foi descoberto, 6 anos depois, os portugueses começaram a dividir essas terras e transformaram em capitanias hereditárias, certo? Essas capitanias hereditárias estão aí de verde nesse mapa para vocês verem. Tia, mas o que eram as capitanias hereditárias? Elas eram faixas de terras que eram doadas para um donatário, nomeado pelo rei. E ele passou a ser responsável pelo desenvolvimento e proteção dessas terras. Com tudo isso, parte do que ele ganharia nessas terras, que ele produziria nessas terras, iria para o governo de Portugal, certo? Só que, quando eles chegaram, eles se fixaram primeiro no litoral. Eles chegaram em 1500 e ali eles foram se
ficando ali no litoral, construindo as suas primeiras aldeias ali no litoral. Com o passar do tempo, né, eles foram adentrando o território brasileiro, né, fixando ali povoados e vilas e começaram a produzir cana-de-açúcar. Então, eles começaram a produzir os engenhos também, construir engenhos. Então, essas áreas que eram divididas entre a Espanha e Portugal, elas começaram a ser invadidas, né? Começaram a ser ocupadas. Por quê? Eles foram cada vez mais produzindo mais coisas. Então, além de produzir a cana-de-açúcar, eles também trabalhavam com a pecuária e a mineração. Então, foram crescendo esses povoados e eles ultrapassaram essa divisão feita pelo Tratado de Tordesilhas, certo? A primeira parte interna denominada pelos portugueses foi feita a partir da doação das capitanias hereditárias em 1534, ok? E a partir daí eles foram adentrando cada vez mais o território brasileiro. Só que o rei de Portugal, ele não estava muito contente com o que estava acontecendo, porque as capitanias, elas não geravam lucro, elas não davam dinheiro para Portugal e para os donatários. E, além disso, os donatários encontravam dificuldades para administrar. Por quê? Porque eles não conheciam todo o território brasileiro. E também tinha ali a falta de comunicação entre os portugueses, né? Além da resistência dos indígenas. Os índios não queriam trabalhar ali e não aceitavam essa ocupação. Então, aos poucos, essas capitanias foram desaparecendo e foram se tornando extintas e os seus limites foram sendo alterados. Em 1822, aqui, ó, coloquei aqui para vocês uma imagem de como era feito aquele tratado naquela época, certo? Então, em 1822, com a independência do Brasil em relação a Portugal, o Brasil se tornou um país independente, as capitanias foram extintas, foram transformadas em províncias e os seus limites foram alterados. Já não eram mais faixas de terras divididas como a gente vê e passaram a ter outros limites, certo? Ao longo dos séculos, o Brasil ele foi transformando o território, como antes não era como a gente conhece atualmente. Ele foi se modificando. O mapa da direita, aí que eu coloquei para vocês aqui, ele mostra os limites divididos em 1822, certo? Que eram os limites estabelecidos logo após a independência do Brasil. E o outro mapa é o limite de 1945, né? Que são os dois mapas que estão aí também no livro de vocês. Em 1889, o Brasil deixou de ser império e passou a ser uma república. E essas províncias acabaram se tornando estados, foram chamadas de estados. Atualmente, nós conhecemos o nosso país, a divisão do nosso país, como o quê? 26 estados mais o Distrito Federal. Então, nós vamos ter aí, ó, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Salvador, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, Amapá, Roraima, Acre e Rondônia. Nós temos aí 27 países, 27 estados com 27 capitais também. O Distrito Federal, ele não é considerado um estado, né? Bom, é isso. Responder as páginas, por favor, 64, 65, 66 e 68. Ser feliz só depende de você mesmo. Beijinhos, tia Paloma.